misterioso caso de Styles, primeiro romance de Agatha Christie, foi inspirado por um assassinato indiano? Ruskin Bond, autor indiano, acredita que Agatha Christie foi inspirada na história de um espiritualista britânico assassinado na Índia. Na obra, moradores de uma propriedade chamada Styles, no condado de Essex, acordam uma noite, à época da Primeira Guerra Mundial, e encontram Emily Inglethorpe, sua proprietária, convulsionando até a morte. O motivo? Envenenamento por estricnina. O romance apresentou aos leitores não só Hercule Poirot, um detetive meticuloso, como também introduziu uma nova forma de assassinato. Muito raramente, até sua publicação, a estricnina era apresentada como arma do crime na literatura. Até então, era vista com mais frequência envenenando ratos ou sendo usada como grande tônico indutor do sono. Emily Inglethorpe sofria de insônia. Uma mistura de compostos diluídos de estricnina agia como cura para a insônia e, portanto, como bebida alcoólica. No entanto, a estricnina pode não ser o único preparado que inspirou o primeiro romance de Christie. A estricnina adquiriu fama precoce nas mãos do Dr. Thomas Neal, executado em 1892 pelos assassinatos em série de mulheres com estricnina no Canadá e na Grã-Bretanha. A morte de Inglethorpe não foi tão diferente de qualquer uma das vítimas do doutor. Christie escreve: as convulsões foram de uma violência terrível de se ver. Uma última levantou-a da cama, até que ela pareceu descansar sobre a cabeça e os calcanhares, com o corpo arqueado de uma maneira extraordinária. Conforme já foi dito neste canal, durante seu período como enfermeira no Torquay War Hospital, Agatha aprendeu muito sobre produtos químicos e concebeu uma receita que levou à morte de Inglethorpe. Assim, uma mistura de brometo de potássio adicionada a sulfato de estricnina deixou um precipitado do álcali livre cristalizando no fundo do recipiente. Quem consumisse os grãos cristalizados da estricnina sem agitar o conteúdo, corria o risco de cianose instantânea e asfixia. Agatha Christie pegou a ideia de um livro de farmácia, como seu herói Hercule Poirot faz no romance, ou ela a recolheu das redes autônomas de comunicadores sociais do Império Britânico? Ruskin Bond acredita que ela se inspirou na história de um espiritualista britânico assassinado na Índia. Em 1911, duas espíritas britânicas chegaram a Mussoorie, uma estação montanhosa indiana fundada pelos britânicos na década de 1820. Ficaram no Hotel Savoy. Uma das hóspedes era uma solteirona de 49 anos, Frances Garnet Orme. A outra, Eva Mount Stephen, sua amiga. Garnet Orme havia sido noiva de um oficial britânico das Províncias Unidas, que morreu antes do casamento. Mais tarde, ela se tornou praticante de sessões espíritas e contemplação de cristais, e procurou se comunicar com os mortos. Um dia, Garnet Orme foi encontrada morta em sua casa. A porta do quarto dela estava trancada por dentro. Mount Stephen partiu para Lucknow naquela manhã, mas os fatos do caso fizeram dela a principal suspeita. A autópsia de Garnet Orme revelou vestígios de ácido prússico, ou cianeto de hidrogênio, em seu sangue. Acredita-se que o veneno tenha sido administrado através de seu frasco de bicarbonato de sódio, possivelmente adulterado por alguém próximo a ela. Mount Stephen foi levada a julgamento no Tribunal Superior de Allahabad. Por falta de provas, ela foi inocentada. Poucos meses após a absolvição,
O médico que realizou a autópsia na falecida foi encontrado morto, envenenado por estricnina. Em algumas interpretações do caso, parece que um médico amante administrou o veneno no frasco de comprimidos para a tosse da senhora. Mais tarde, Bond escreveu uma narrativa fictícia do relato intitulada In a Crystal Ball, a Missouri Mystery, ainda sem tradução em português, e publicada em 2007. Na história, Kipling escreve para Doyle: houve um assassinato na Índia, um assassinato por sugestão em Missouri, uma das coisas mais curiosas já registradas em sua linha. Tudo o que é improvável e aparentemente impossível está neste caso. Na vida real, Doyle teve grande interesse pela Índia. Uma parte de O Signo dos Quatro foi ambientada nas Ilhas Andaman, pertencentes à Índia. No entanto, recusou-se a escrever uma história sobre o caso de Missouri, alegando risco de difamação. E aqui intervém uma nova teoria. Bond afirma que o caso foi então repassado a Christie, que usou os detalhes em O Misterioso Caso de Styles, mudando o cenário para o condado de Essex. Se isso for verdade, surge a questão de saber se o homem que se tornou Poirot poderia muito bem ter sido o próprio Holmes se Doyle não tivesse recusado o caso. Na mesma época, o amigo e vizinho de Christie, Eden Phillpotts, ofereceu-se para ajudá-la com seu romance Snow Upon the Desert, por incrível que pareça, ainda não publicado no Brasil. Ele o mostrou a seu agente literário, mas Christie não teve sorte naquela época. Phillpotts, que nasceu no Monte Abu, no estado indiano do Rajastão, conhecia a Índia que Kipling conhecia. Phillpotts também era amigo de Doyle. É provável que ele tenha desempenhado o papel de enviado para a passagem do caso para Christie. No romance, Poirot diz a Hastings: uma senhora na Inglaterra perdeu a vida ao tomar uma mistura semelhante à que envenenou Inglethorpe. As palavras de Poirot não são suas, nem de Christie. Elas foram extraídas literalmente do lendário tratado de Joseph Bryce Remington, The Practice of Pharmacy, de 1866. O livro de Remington já estava em circulação há mais de uma década e meia, quando Garnet Orme foi assassinada. Há uma semelhança incrível na maneira como ela morreu e na morte que o Remington descreve. Mais tarde, Christie planejou quase a mesma morte para a senhora Inglethorpe. Será que, na verdade, Christie concebeu a fórmula fatal em Torquay? Ou foi depois de ouvir de Phillpotts sobre o caso de Garnet Orme? O livro de Remington serviu apenas para lhe fornecer a solução química para um assassinato que ela já havia planejado em sua mente? Essas são questões ainda obscuras que assim permanecerão até que mais detalhes sobre a morte de Garnet Orme sejam descobertos.